Harmonia vocal é uma coisa muito importante e razoavelmente complexa, né? Eu vou dar, na verdade, a minha ideia aqui é fazer você ter uma noção de como que essa coisa funciona, mas o ideal mesmo é você aprender harmonia, né? Estudar harmonia. E eu não tenho esse intuito aqui, fazer um curso de harmonia, tá? Até porque harmonia é uma coisa extremamente complexa, muito grande, não dá tempo, teria que fazer alguns módulos sobre harmonia, só sobre harmonia. Mas eu quero que você entenda que quando um cantor canta com um coro, ou com outra voz, somente duas vozes, ou com três, ou com quatro, ou com cinco, ou com um coral inteiro, o que você tem que ter em mente é que o cantor é um instrumento. Cada voz é como se fosse uma corda desse violão. Então quando eu faço um acorde aqui, são várias vozes cantando para poder ter este acorde, que aqui no caso é um Dó maior. Ó, tem um Dó maior cheião aqui, ó. Então cada voz está cantando uma nota, algumas iguais, outras diferentes, para compor esse acorde aqui. Tá? Na teoria básica, muito básica, você tem na formação de um acorde 3 notas diferentes. Você tem o que se chama o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. Este terceiro grau ele vai definir se o acorde é maior ou se ele é menor. Um acorde maior, de Lá maior é assim, e um acorde menor de Lá é assim, ou seja, mudou exatamente o terceiro grau. Isso aí é um estudo longo, como eu falei, a ideia não é discorrer muito a respeito disso. Mas a gente, como cantor, como cantando melodias, quaisquer melodias que sejam, a gente vai compor esses intervalos. Sempre o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau, basicamente. Você pode ter vários graus, você pode ter o segundo grau, você pode ter o quarto grau, o sexto grau, o sétimo grau. Mas isso é assunto demais, tá? Vamos nos ater, por enquanto, só para o primeiro, o terceiro e o quinto grau. Lembrando, o primeiro grau é justo, o quinto grau é justo. O terceiro é maior ou menor. Basicamente é isso. A teoria dos intervalos e a teoria de formação de acorde. A gente, quando vai cantar com outras vozes, a gente forma acordes e é isso que eu quero mostrar. Eu quero que você perceba a consonância, ou seja, o som fica agradável. Assim como fica agradável eu tocar essas duas notas juntas, ó. Assim como fica desagradável eu tocar essas notas juntas. Dependendo do contexto, isso fica impossível. Dependendo do contexto, até que não. Mas aqui, cru, assim, fica estranho, né? É muito mais bonito assim, não é? Ó. Do que... né? Soa dissonante. Então é a esse respeito da consonância e da dissonância que você tem que ter em mente, tem que ter principalmente no ouvido. Tá? A voz é um instrumento diferente do violão. A voz é um instrumento que a gente chama de não temperado. É muito parecido com o violino da orquestra ou o contrabaixo, que não tem divisões no braço. O violão tem, né? Significa que se eu tocar aqui, é a mesma nota. Mesmo que eu toque mais para trás na casa, é a mesma nota. A voz não tem essa divisão, não existe uma divisão. Aqui é o Dó, aqui é o Ré, não existe isso. A gente vai fazer isso através da nossa audição. Por isso, então, é muito importante você ter uma percepção auditiva boa para poder cantar os intervalos da maneira correta. Todos os exercícios de vocalize que tem no curso vocal, principalmente os do módulo 1 e do módulo 2, são baseados em intervalos musicais, ou seja, você já vem treinando esses intervalos musicais. Você pode ver lá que o primeiro exercício de aquecimento, que tem uma nota só, é escrito 1J, isso significa primeira justa, é o primeiro intervalo. Significa que o exercício é na primeira e se repete na mesma nota. Você vai ter um exercício depois de segunda menor, que é o exercício de semitom. Depois você tem o exercício de segunda maior. Depois você tem o exercício de terça menor. Opa, daqui pra cá, ó. Eu não falei de terça aquela hora? Então daqui pra cá é um intervalo que a gente tem que aprender a cantar muito bem. Já começa a formar o acorde. Todos os intervalos a gente tem que cantar muito bem, mas quando a gente vai sobrepor vozes, a gente vai ter esse intervalo acontecendo algumas vezes. Tá? E aí vai, quarta justa, quinta justa, intervalo de sexta, de sétima e de oitava. Você tem toda a escala maior, em princípio,
nesses módulos. Por isso é tão importante você treinar o seu ouvido também quando faz os exercícios vocais, ok? Bom, então agora eu quero mostrar para você a sobreposição dessas vozes para você entender o efeito que dá a formação do acorde. E aí você tem um princípio da harmonia vocal. Você tem que respeitar tanto a harmonia que está acontecendo da música, tá? Se a música tem dois acordes, vamos botar esse acorde e esse acorde, ou seja, um Dó e um Sol. Você tem aqui regendo normalmente uma escala de Dó maior, tá? Ou uma escala de Sol maior. Você pode escolher nesse caso porque são só dois tons. Coisa simples, tá? Não quero me aprofundar muito nisso. Mas existem notas que você pode cantar, existem notas que você não pode cantar. Nos intervalos, no acorde de Dó maior, tem as notas, fica fácil de ver no piano, as notas brancas todas são possíveis, as pretas algumas vezes não, muitas vezes não. Tá certo? Por quê? Porque existe uma escala a ser respeitada. E isso, quando a gente vai compor vozes, tem que ser respeitado também. Eu tenho que saber o tom que a música é para poder compor esse acorde. Tá? E essa formação de vozes aí. Tá certo? Então, você está pensando na questão da harmonia, né? Esse é um ponto. O outro ponto é, quando você está cantando uma melodia em cima de uma harmonia que já existe, aí você tem dois limitadores. Você tem o limitador da própria harmonia que está acontecendo, que no caso aqui, como exemplo, a música é estourada. Assim o tempo todo. Então você tem esse campo harmônico que você precisa respeitar, ou seja, é como se fosse um limitador mesmo. Aí você tem uma melodia costurando ali essa harmonia. Tem certas notas que combinam com a harmonia, mas não vão combinar com a voz principal. Então por isso você tem que saber o estudo da harmonia para saber que nota eu posso usar aqui que seja coerente com a voz principal que está sendo cantada e coerente com a harmonia. Porque lembra que eu falei que a formação do acorde tem que ter esses intervalos ou de terça ou de quinta, né? Que é o primeiro, o terceiro e o quinto grau. Então, daqui para cá é uma terça maior ou menor e daqui para cá é uma terça maior ou menor. Normalmente, basicamente, é isso. Tá? Você tem que respeitar esses intervalos. Existem outros intervalos que podem ser feitos também. Tá? Você pode fazer algumas inversões de acorde e cantar em quarta também. Porque quando você faz, por exemplo, aqui, esse som aqui, ó. E se você bota esse dedo aqui, você tem um intervalo de quarta. Mas que ele também é o quinto grau. Ou seja, a coisa é bem complexa. Mas sempre vai ter esse intervalo de terça funcionando aí. Ou de quarta, se a voz principal estiver sendo cantada acima. E tem uma outra voz que vai precisar ser cantada abaixo. Então você pode botar uma terça abaixo ou uma quarta justa abaixo. Tá? Quem quiser se aprofundar nisso mesmo, tem que estudar harmonia, de preferência saber tocar um instrumento. Isso vai ajudar demais. Tá certo? Mas o que eu quero mesmo, como eu já falei, é trabalhar a sua percepção auditiva em relação ao que funciona e ao que não funciona. Ok? Então eu quero fazer agora uma demonstração da sobreposição de vozes para você perceber sonoramente como isso funciona. Agora vamos fazer uma oitava acima, tá? Vamos fazer uma oitava acima desse mesmo acorde. A primeira vez eu comecei com esse Dó grave, né? Agora eu vou começar com esse Dó mais agudo. Ok? Bom, aí aqui você pode perceber que eu fiz dois acordes no mesmo tom, Dó maior, só que um começando na região mais grave da minha voz, depois Então quando a gente junta e toca essas notas ao mesmo tempo, a gente tem a formação de uma harmonia vocal, de vozes que a gente pode usar. E aí, claro, quando a melodia muda, porque a gente não canta uma voz só, às vezes sim, às vezes você faz um coro e fica soando, como é o caso aqui. Mas tem situações que você vai modular de acordo com a melodia, e aí isso vai fazer um contorno melódico diferente. Tá certo? Então o que é importante é você sempre perceber que existe essa consonância. Fica bonito de ouvir. Né? Por quê? Porque existem intervalos que são os intervalos que são responsáveis pela formação dos acordes e a voz, assim como as cordas desse violão, são instrumentos musicais e elas trabalham a serviço da harmonia vocal, da harmonia musical e a voz também, consequentemente. Ok? É isso aí, gente. Vamos se falando. Um abraço e até a próxima.